Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Gemista. Galera, eu quero conversar com vocês a respeito da semana do Clube do Remo de preparação para o confronto importantíssimo diante do Tombense no próximo domingo no Ban Parabainão. O Leão que tem a chance de conquistar a segunda vitória seguida na Série C. Mas como pode vir esse time do Clube do Remo para esse jogo? Algumas mudanças deverão acontecer em relação a escalação que iniciou diante do Floresta e que venceu sem ter uma boa atuação. Vamos também falar a respeito de algumas situações a respeito de rescisão de contratos dos atletas que foram anunciados aí, que estavam deixando o elenco do Clube do Remo, e os possíveis destinos desses jogadores também, que a gente vai trazer para vocês. Quero também falar um pouquinho sobre a Tombense, o time que o Leão irá enfrentar no próximo domingo no Baenão, equipe que merece sim o nosso respeito, nossa atenção, visando esse jogo tão importante, jogo de 6 pontos e que o Remo pode alcançar os 6 pontos também na tábua de classificação. Antes, já peço muito que você deixe o like no vídeo, é muito importante para que ele chegue no máximo de remistas no Brasil e no mundo. É só clicar no botão gostei, que assim o YouTube entende que vocês estão aprovando aqui o nosso trabalho. Verifique também a tua inscrição aqui no Chaves Remista, lembrando, assim que chegarmos na marca de 33 mil inscritos, tem sorteio de 2 camisas do Leão para vocês aqui no canal. Vem com a gente! Esse vídeo tem um apoio ao patrocínio da Bet Nacional, a Bet do Remo da Amazônia e dos brasileiros, sempre com as melhores cotações do mercado e a facilidade do depósito e o saque imediato via Pix. É só pegar a câmera do teu celular, apontar para o QR Code na tela, acessar o link na descrição utilizando o cupom Chaves Remista ou também clicando no primeiro comentário fixado. Cadastre-se e profetize com responsabilidade na Bet do Brasil. Recado também da Araguaia Cervejaria, sempre presente nos jogos do Clube do Remo, tanto no Mangueirão quanto também no Bainão. Domingo, o Beer Truck da Araguaia Cervejaria estará lá na Antônio Baena, do ladinho ali da entrada do Portão da 25. Você pode chegar lá, tomar uma cerveja, um chopp gelado com seus amigos, resenhar e depois assistir o jogo entre Clube do Remo e Tombense, com desconto especial para sócio torcedor inscrito aqui do Chaves Gemista. E você também pode conhecer o espaço que fica lá na Vila Container, climatizado, você pode assistir jogos de futebol de vários campeonatos e, claro, resenhar com os seus amigos lá com a galera da Araguaia Cervejaria. Galera, é o seguinte, antes de eu começar a conversar sobre o Clube do Remo, diretamente falando do campo, eu queria trazer aqui uma situação que aconteceu aí hoje, né? Foi noticiado em vários sites aí da imprensa esportiva paraense, sobre a prisão de alguns torcedores, salvo engano, 4 torcedores envolvidos naquela faixa, né, polêmica, até de ameaça aí de morte a jogadores, a diretoria atual do Clube do Remo. Na época, inclusive, né, dias atrás, né, aconteceu isso, eu trouxe a minha mensagem aqui de total repúdio a isso. Vocês têm totais direitos de protestar contra a fase que o Clube do Remo está passando, contra o departamento de futebol, contra alguns jogadores, contra o treinador, mas nunca, eu sempre vou falar isso aqui, nunca extrapolando para o lado da violência. E o que me assustou, inclusive, no vídeo que eu gravei na época, é que teve torcedor que me criticou e disse que os caras já estavam certos. Gente, a gente vive num mundo que existem ainda leis, né? A gente ainda vive num mundo, num país que as leis existem. Se elas funcionam ou não, é outra coisa. Mas as leis, elas existem. Não é terra, né, de ninguém. Então, tudo que você faz, principalmente jogando para a internet para ganhar aí uma repercussão maior, vai ter também consequências. E é justamente voltado para isso que eu faço no meu trabalho, com responsabilidade aqui no YouTube. É por isso que quando eu venho aqui no canal, principalmente para fazer as críticas, eu faço as críticas embasadas no que está acontecendo dentro do Clube do Remo. Eu não falo loucuras aqui. Vocês não vão me ver viralizando aqui falando um tipo de absurdo. Eu sempre falo isso com responsabilidade. É por isso que quando eu critico os erros, principalmente dessa atual gestão,
Nos últimos anos, inclusive do clube do Remo, eu sempre mantive o respeito pelas pessoas que estavam ou que estão no clube. Por quê? Porque fora do clube essas pessoas têm uma vida, essas pessoas têm família, e a gente precisa respeitar isso. A gente precisa respeitar isso. É como se eu não quisesse que alguém no meu trabalho, por exemplo, me respeitasse, né, e misturasse com a minha vida particular. Não existe isso, tá, pessoal? E ameaça, vocês sabem que é crime. Ameaçar alguém de morte é crime. Então, pelo amor de Deus, você que não está satisfeito com a fase do Remo, você que deixou de ir para estádio, você que deixou de comprar camisa, você tem o total direito de escolher tudo isso, tá? Você tem esse direito como torcedor. Você não vai ser mais remista ou menos remista porque você faz isso. Mas saiba protestar sempre com responsabilidade, pessoal. Eu, inclusive, né, na minha vida, eu tenho algumas referências na comunicação, né? E outras pessoas que eu cresci assistindo, né? E que de uma certa forma me inspiraram, né, para fazer o meu trabalho. A gente perdeu, né? O Brasil perdeu aí 3 jornalistas esportivos de ontem para hoje, né? O Apolinho, muito conhecido aí por alguns bordões, tipo briga de cachorro grande, né? Enfim, vários bordões aí do jornalismo esportivo brasileiro. O Antero Greco, que eu, nos últimos anos, nos últimos 6 anos mais ou menos, quando eu morei em Santa Catarina, eu escutei muito os comentários do Antero Greco, assistia lá o Sport Center, ele, o Paulo Soares, o amigão, e era um cara também muito inteligente que sabia muito de futebol. E, pô, o que dizer de Silvio Luiz, né? A lenda na narração esportiva brasileira, com vários bordões aí, como o Minha Nossa Senhora, né? Foi ele, enfim, gente. Se eu ficar falando aqui, eu vou passar a noite toda trazendo os bordões aí do Silvio Luiz também. Então, o jornalismo esportivo, né, brasileiro perdeu esses 3 ícones, essas 3 lendas, e com certeza inspiraram muita gente. Eu tenho também os que me inspiraram aqui na comunicação paraense, principalmente os que falam com responsabilidade. Então, repito de novo para vocês: se você não gosta da maneira com que eu trabalho, direito seu, você nem precisa assistir, entendeu? Mas eu sou sempre grato às pessoas que vêm aqui no canal, que assistem, que me respeitam, que opinam, que discordam, que concordam, sempre com respeito, tá, pessoal? E isso eu levo sempre aqui no canal para falar sobre o Clube do Remo, porque a gente não quer que a coisa avacalhe e que qualquer pessoa faça o que der na telha e da maneira errada. Beleza? Bom, sem mais enrolação, agora bora falar sobre o time do Clube do Remo dentro de campo, né, gente? Porque o Leão aí segue se preparando para esse jogo difícil no próximo domingo contra o Tombense. Na verdade, qualquer jogo da Série C é difícil, né? Não tem jogo fácil, vocês sabem disso. Domingo passado contra o Floresta, muito por conta, é verdade, do desempenho ruim do Clube do Remo. A gente teve dificuldade contra a equipe cearense, mas a página precisa ser virada, agora o foco é no Tombense. E o Remo tem possibilidade, nesse jogo contra o Tombense, de fazer um jogo melhor. Claro que vai depender do seu Gustavo Morínigo e do trabalho que ele vai exercer com esses jogadores para iniciar o jogo com uma escalação decente, uma escalação aí coerente, né, digamos assim, e que a gente possa ver algo de produtivo, principalmente no meio-campo. Mas que o Remo pode ter alguns desfalques, terá, na verdade, alguns desfalques para esse setor. Eu recebi uma informação hoje de que o Ronald, tá, pode ficar de fora desse confronto, está sentindo umas dores musculares, ainda vai ser confirmado ou não, obviamente, se ele vai para o jogo, pode ser um desfalque, o garoto Ronald, para esse confronto contra o Tombense. Já tem o desfalque confirmado do Pavani pelo terceiro cartão amarelo, e o Matheus Anjos muito provavelmente também não vai ter condições de jogo para enfrentar a equipe do Tombense. O Remo também pode ter uma mudança, tá, no setor do ataque, com a entrada do Kelvin, tá, no setor do ataque. O Pedro Vitor deve esperar para iniciar o jogo, deve começar do banco de reservas. Ele que não está fora de ritmo ainda, tá devendo um pouco. Outra dúvida, né, deve ser em relação ao companheiro de ataque por Ribamar. Não só o Kelvin, né, mas tem uma dúvida aí entre Marco Antônio e o próprio Ítalo, né? Será que o Ítalo começa o jogo ali jogando junto com o Ribamar? Ou ele vai manter o Marco Antônio ou dar oportunidade para outro atacante aí do time do Clube do Remo? Tá, o Jaderson, confirmado no meio-campo. Jaderson é um jogador que, apesar de ter caído de rendimento, ele é muito importante nesse time do Clube do Remo. E na defesa segue Jonilson, que inclusive entrou na seleção da rodada da Série C, foi o único jogador do Clube do Remo que entrou na seleção, ao lado do Lige, né?
e os laterais, Thales e Helder Santos. A dúvida também nessa cabeça de área, se entra Adson, se entra Paulinho Curuá. Repito, o Henrique Vigia, né, não foi nem relacionado no último jogo, não tenho certeza, né, não tenho informação, perdão, se ele vai ainda ser relacionado para esse jogo contra a equipe do Tombense de Minas Gerais. Enfim, algumas dúvidas ainda pairam na cabeça do Gustavo Mourinho, ainda é quinta-feira, é verdade, né? Tem ainda 2 treinamentos para que a equipe do Clube do Remo seja escalada para esse jogo diante do Tombense. Hoje, no programa Voz da Galera, alguns seguidores aqui do canal, alguns inscritos, perguntaram se eu sabia alguma coisa da equipe do Tombense. É uma equipe um pouco complicada de conseguir informações. Eu até entrei lá no Instagram do Tombense, não tinha a escalação do último jogo disponível, né? Mas tem alguns jogadores conhecidos, como Moisés Ribeiro, o Raul Cabral, que é o treinador, que inclusive foi treinador por muitos anos da equipe do Avaí, de Santa Catarina, das categorias de base do Avaí. A Tombense, né, ou Tombense, tem uma parceria com o Avaí, inclusive já revelou alguns jogadores por lá e cedeu para o Avaí. E um jogador que eu acho que vocês conhecem, que passou inclusive recentemente aqui no futebol paraense, é o volante Mikael, que jogou no nosso rival Paysandu 2022 na Série C. É um camisa 5, né? Tem uma questão física é, considerável, um jogador alto, forte. Fez o gol da vitória, inclusive, da equipe do Tombense contra o Sampaio Corrêa na última rodada da Série C e deve, né, fazer parte dessa equipe mineira aí para enfrentar o Leão no Bampará Baenão. Mas eu estaria ainda pesquisando um pouco mais sobre o Tombense, creio que no vídeo de amanhã eu vou trazer algo mais específico sobre a equipe de Tombos que vem a Belém enfrentar o Clube do Remo. Aliás, para jogar lá em Minas Gerais com o Tombense é uma das piores logísticas, né? De viagem, tem que ir para o Rio de Janeiro, depois pegar um ônibus para lá para Tombos. Pelo menos a Tombense vem, né, para Belém para encarar a equipe do Clube do Remo. Enfim, amanhã eu creio que tanto o lado do Clube do Remo como também o time do Tombense, a gente pode ter algum desenho aí para trazer para vocês em relação a escalações. Bom, hoje também surgiu aí, né? Hoje, amanhã, início da tarde, ele foi bem movimentado. Eu, inclusive, aceitei alguns collabs, né, de páginas aí no Instagram que trouxeram essas informações sobre a situação do volante Renato Alves e também do zagueiro Ícaro. E assim, algumas situações chegaram para mim que eu, sinceramente, não queria acreditar, mas que existe essa possibilidade de que aconteça ou não, principalmente ao segundo jogador que eu vou citar aqui. Em relação ao Renato Alves, ele está praticamente fechado com o Náutico, né, de Recife, inclusive foi o pedido lá do técnico Mazola Júnior. O Renato Alves vai sim ser jogador do Náutico e vai jogar a Série C do Campeonato Brasileiro, que no Clube do Remo não deu certo, chegou da equipe do Atlético Goianiense, não teve muita sequência por aqui, não teve muita qualidade, errou em alguns jogos aí, era uma figura a menos em campo, e a gente deseja boa sorte aí para o Renato Alves. E também, né, hoje surgiu aí o nome do Ícaro, né, como sendo um jogador negociante, estaria negociando com a equipe do ABC de Natal. Inclusive, jornalistas lá do Rio Grande do Norte teriam trazido a informação de que o ABC tinha feito uma proposta para o Clube do Remo, entretanto, eles queriam que o Remo pagasse uma parte do salário do Ícaro e eles pagassem a outra, tá? Mas depois, passou acho que 40 minutos, uma hora, a informação foi atualizada e o Ícaro fechou o contrato com a equipe do Floresta do Ceará, tá? Que inclusive foi o último adversário do Clube do Remo, Floresta, que é treinado pelo Marcelo Cabo, que foi treinador do Ícaro no ano passado aqui mesmo no Clube do Remo. Então o destino do Ícaro aí vai ser a equipe do Floresta. Essas situações de contratos aí é que tem deixado a gente com um pouco de dúvidas, né? Porque assim, existem algumas situações. O jogador ele pode fazer um acordo com o clube, rescindir o contrato, ou ser emprestado para as equipes, e aí as equipes pagam parte do salário ou o salário inteiro, ou simplesmente o Remo rescinde o contrato, né, faz o acordo e paga o que está devendo. Né? Essa última acho que é mais difícil porque o Remo não tem dinheiro assim para estar pagando nesse momento essas multas com esses jogadores. Tá? Então, tudo isso aí é levado em consideração. Mas a questão do empréstimo, eu acho que é
a situação mais assim acessível para que o Remo faça um tipo de acordo, né, empreste o jogador para a equipe e a equipe paga o salário dele. Tudo isso, infelizmente, é fruto de um planejamento que não deu certo, né, com esses jogadores e com boa parte do elenco 2024. Na teoria foi uma coisa, na prática acabou sendo outra. O Remo está passando por esses problemas e vai ter que ir no mercado, vocês sabem muito bem isso, fazer as contratações para esse restante de Série C do Campeonato Brasileiro. Tem a questão do Chaporã, que eu já trouxe para vocês aqui, que pertence à equipe do Atlético Mineiro. O Atlético Mineiro não abre mão aí, né, do empréstimo que fez ao clube do Remo em relação à situação do jogador. E até o momento o Silas também não tem destino, né, certo aí. O ABC também estuda a contratação do jogador e o Natan já foi para a equipe do Atlético de Minas Gerais, também adversário do Clube do Remo na Série C do Campeonato Brasileiro, até porque a janela da Série B está fechada e esses jogadores, com todo respeito, né, eu imagino que não teriam espaço na Série B do Campeonato Brasileiro. Beleza? Bom, galera, antes de encerrar esse vídeo aqui, vou trazer um recadinho aqui da DNA Cursos Técnicos para você que quer investir na área da saúde, ter um estágio encaminhado para o mercado de trabalho com a melhor estrutura de ensino do norte do Brasil. É só entrar em contato com a galera da DNA Cursos Técnicos e mudar de vida, e você inclusive pode ajudar com doações para as vítimas lá do Rio Grande do Sul. É só entrar em contato com a galera da DNA Cursos Técnicos. Recado também da Estileira Bonés para você que tem empresa, grupo de WhatsApp, torcida organizada e quer ter um boné personalizado como o nosso aqui do Chaves Remista. Entre em contato com a galera da Estileira Bonés e faça o teu orçamento. E o recado também da Vilhena Contabilidade para você que quer prestar contas aí com a Receita Federal, entregar a declaração do imposto de renda, emitir notas fiscais para receber aí pagamentos e também criar o teu CNPJ, o famoso MEI, sem precisar sair de casa. É só falar com a galera da Vilhena Contabilidade. Tem desconto especial para quem segue aqui o Chaves Remista. Beleza? Mais uma vez eu peço muito like de vocês, que vocês comentem os assuntos desse vídeo. Hoje, inclusive, né, a gente sorteou aí um par de ingressos no programa A Voz da Galera. E vocês, seguindo o canal, vocês participam aí de novas premiações que virão pela frente, como, por exemplo, o sorteio dos 33 mil inscritos, que em breve a gente vai alcançar a meta também aqui no YouTube. Beleza? Galera, um forte abraço, fiquem na paz e até a próxima. Valeu!